Bom dia, meninos. É a professora Raquel, de Língua Portuguesa, né? Hoje é 15/4/2020. Então, a gente vai iniciar um novo conteúdo, né? E a gente vai trabalhar aí com o gênero textual artigo de opinião, que vocês já estudaram em séries anteriores, né? Mas vamos relembrar, estudar mais um pouquinho, né? Claro que sempre aumentando o nível de complexidade, né? Então, o gênero textual artigo de opinião, ele é um texto dissertativo argumentativo, né? O que é um texto dissertativo argumentativo? É onde o autor ele vai dissertar, ele vai falar sobre um determinado tema e utilizar a argumentação para poder assegurar o seu ponto de vista, né? Então, é um texto dissertativo argumentativo onde o autor ele apresenta o seu ponto de vista, ou seja, a sua opinião sobre um determinado assunto, né? E ele vai defender esse assunto por meio da argumentação, que é o principal recurso, né, utilizado no artigo de opinião para assegurar o seu ponto de vista, né? Ele tem como característica, né, informar, ou seja, tem como objetivo informar, persuadir, convencer o leitor, tá? Essa é a finalidade do artigo de opinião, persuadir, né, informar e convencer o leitor sobre um determinado assunto, né? E vocês sabem que o artigo de opinião eles são veiculados em meios de comunicação, como televisão, rádio, jornais, revistas eletrônicas, né, revistas escritas, né, e vão abordar sempre temas da atualidade. É um tipo de texto que é muito cobrado no Enem, no PAS, em vestibulares, em concurso, é esse tipo de texto dissertativo argumentativo que eles cobram do candidato, tá bom? Dentro do artigo de opinião nós temos suas características, né, assim como todo o texto, né? Então uma das características principais, né, do artigo de opinião é que ele é um texto escrito tanto em primeira pessoa quanto em terceira pessoa, tá bom? Tem como uso da argumentação, né, os argumentos, tipos de argumentos para poder assegurar o seu ponto de vista, né? E aí nós temos aí os argumentos de causa e consequência, de crença e princípio, de exemplificação, de prova e argumento de autoridade, tá? E tem como função persuadir, né, convencer o leitor, né? Poder de persuasão é poder de convencimento. Geralmente são assinados pelo autor, né, quando eles são textos que vão ser publicados aí em revistas, em jornais, por isso ele tem que conter total veracidade, né, veracidade é o mesmo que verdade, ele é um texto verdadeiro, ele não é um texto inventado, criado, né, ele é um texto embasado em fatos reais. São produções veiculadas em meios de comunicação, como eu falei antes, né? Rádio, televisão, jornais, revistas, né? Possuem uma linguagem simples, né? Simples porque ela tem que alcançar toda uma sociedade, independente do seu grau de instrução, né? Evitar linguagem rebuscada, né? E trabalhar bastante a questão da linguagem formal, que é aquela arraigada pela norma da nossa gramática, né? Da gramática normativa, que é o que rege a nossa língua. Um texto de forma objetiva e subjetiva, né? Vai trabalhar temas da atualidade, assim como a questão social, cultural, econômica, educacional, saúde, esportivo, todos os aspectos políticos, né? Então, por isso é chamado temas da atualidade. Possui tema que é o mesmo que assunto, né? Polêmicos e provocativos. E contém verbos no presente, né? O presente é o agora, é o hoje, é uma ação que está acontecendo no momento, né? E trabalha com o modo imperativo. O modo imperativo tem como função que fazer um pedido, fazer uma ordem, né? Eu sempre digo para vocês o que o rei faz, né? Ele impera, ele dá ordem, não é isso? Então, essas são as características básicas do artigo de opinião. Tá? E aí, assim como todos os textos, nós também trabalhamos a questão da estrutura do texto, né? Então, a estrutura do artigo de opinião, ela é uma estrutura de texto dissertativo argumentativo e trabalha com, assim como todos os textos, início, meio e fim, introdução, desenvolvimento e conclusão. Onde a introdução ela é exposição, ou seja, a apresentação do tema,
né, que será discorrido, discutido durante a produção do seu texto. A introdução para você escrever uma introdução de um artigo de opinião, de um texto dissertativo argumentativo, por exemplo, do Enem, você faz que é uma redação com no máximo 30 linhas, você faz uma introdução aí de no máximo 6, 7 linhas estourando, tá? Mais do que isso, não. Tem aí logo após a introdução o desenvolvimento, né, que é a interpretação, é onde você vai trabalhar aí os seus argumentos e os contra-argumentos para defender o seu ponto de vista, a sua tese, né? A argumentação são os principais recursos utilizados para assegurar o seu ponto de vista. E temos aí a conclusão, né? A conclusão ela é a opinião, é a sua opinião na íntegra, né? Sobre tudo aquilo que você discorreu, escreveu, né? É a finalização do seu artigo com a apresentação de ideias, onde você vai tentar solucionar o problema sobre o assunto que você escreveu. Bom, eu falei para vocês um pouquinho sobre os tipos de argumentos e o material que eu estou enviando aí fala de cada um desses tipos de argumentos, né? Onde o argumento de autoridade, ele ajuda a sustentar a sua posição, né? Lançando aí mão de uma voz, de um especialista, de um professor, de um líder, de um artista, né? De alguém, de um pesquisador, de alguém que fez algum estudo sobre esse conteúdo. Exemplificação, o argumento de exemplificação, ele relata um fato ocorrido, né, com alguém, né? Todos nós temos exemplos de alguma coisa na vida, então você vai buscar um exemplo disso. Argumento de prova, você vai trabalhar com argumentos, com provas precisas, com dados estatísticos, né? Ou se eu fui convocada a escrever um artigo de opinião que não é para um concurso, que é para ser publicado em uma revista, então eu vou trabalhar o argumento de provas, porque eu vou poder fazer uma pesquisa de campo, vou poder sair, pesquisar e vou relatar os dados de forma específica, nunca criando algo que não exista. Argumento de princípio ou crença, né, refere-se a valores éticos e morais, né? E assim, a gente sabe que valores éticos e morais a gente aprende no decorrer da vida, com a família, com a escola, né? Esses são os pontos positivos da vida. E argumento de causa e consequência, né, que afirma que um fato ocorre em decorrência de outro fato, né? Tudo há uma causa e aí há uma consequência, né, de determinada ação que fazemos na vida. Então, existe causa e consequência de tudo. Então, são esses tipos de argumentos. Bom, meninos, eu falei um pouquinho sobre o gênero artigo de opinião, espero que vocês consigam entender, compreender um pouco. Leiam a síntese do conteúdo, façam, escreva no caderno, é para escrever no caderno, sim. Tá? Eu fiz de forma bem sintetizada, bem simples para vocês, tá bom? Vocês vão assistir esse vídeo e copiar esse conteúdo no caderno, tá bom? Até a próxima aula, muito obrigada e um bom dia para vocês. Beijo, tchau!